Olá, seguidores. Falar um pouco hoje sobre CDI 11, o Fundo de Infraestrutura da Esparta indexado ao CDI. Eu, Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, começando aqui pela capa do vídeo, falando que o fundo está entregando muito. E olha, quando a gente vem aqui no histórico de rendimentos do fundo, a gente vai notar que ele teve uma queda do rendimento, né? Aqui desde o Aqui acho que agora o rendimento de janeiro, esse 1,82 foi o menor desde junho de 2025. O fundo ele passou aqui algum período pagando bem mais, aqui cerca de 1,61, até mesmo chegou a pagar R$ 2 por cota aqui no mês de setembro. E agora vem aqui numa esteira de queda do rendimento, né? Batendo aqui esse 1,32. Mas mesmo a gente tendo essa queda no rendimento, ainda é um excelente dividend yield, tá? Ainda mais se a gente leva em consideração que CDI 11 é um fundo que a gente nem high grade é. A gente pode considerar ele como sendo um fundo ultra high grade. A gente pega aqui o carrego da carteira, aqui a gente pode falar de taxa média, a gente tem aqui CDI mais 0,3%. Aqui um detalhe, uma observação, não é que o fundo comprou debêntures com taxas tão exprimidas assim, mas ao longo aqui do tempo, essa taxa meio que foi exprimida pela compressão de spreads, devido à alta procura pelo ativo. Mas enfim, aqui realmente um fundo desse nível de risco, entregar 1,32 por cota é um yield realmente excelente, tá? Agora o problema é, é que CDI11 tem dois problemas. Um deles é a sustentabilidade desse rendimento e outro problema dele é a questão do ágio com que o fundo é negociado. Então, aqui no momento que eu estou gravando, o fundo está sendo negociado com 2% de ágio, então até que está um ágio bem mais tranquilo do que já foi negociado no passado. Então aqui a gente tem um yield de 1,24%, ainda assim um yield elevado que a gente pensa no fundo tão seguro assim, mas tem que tomar cuidado que esse rendimento ainda tem mais margem para queda. Aqui no mês de fevereiro a gente deve ter uma queda ainda maior por conta da baixa quantidade de dias úteis no mês de fevereiro. Então aqui o fundo está com uma meta de distribuição de 110% CDI, então ele deve sofrer com a baixa quantidade de dias úteis no mês de fevereiro. De qualquer forma, a questão da queda da Selic, ela tende a levar aqui a uma redução dos resultados. Lembrando que agora em março já tem pessoas aqui no mercado falando um corte de 0,50 pontos percentuais aqui nossa Selic, levando para 14,5%. Mas ok, agora aqui tratando de mais alguns detalhes de CDI 11. Primeiro vou interpretar com vocês a DRE do fundo. Ok, aqui eles falam que nos componentes tem aqui 1,2% de resultado em CDI. Isso aqui trata-se do resultado da Selic, né? Que uma CDI rendeu 1,20% no mês de janeiro. Agora aqui na parte de crédito. Aqui carrega o crédito esse 0,0%. Esse daqui é a taxa média, né? O spread do fundo. Então, com o spread quase renado de apenas 0,3%, esse valor aqui ele vem praticamente zero, né? 0,0 alguma coisa. A gente pega aqui o acumulado de 12 meses, 0,4, ele já está mais parecido com a taxa média do fundo, que é 0,3. Então, essa linha aqui geralmente não vai dar um resultado bem elevado. Com relação a essa linha, marcação de crédito. Aqui a gente está falando da questão da valorização ou desvalorização das debêntures. Aqui no mês de janeiro, a gente teve um ganho de 0,60. Isso aqui é um valor que até que surpreendeu, tá? Não estava esperando por isso aqui, não. Muito por conta das debêntures já estarem com um spread negativo, né? Um spread bem comprimido. No entanto, a gente voltou a observar essa compressão de spread
no mês de janeiro novamente. Com relação aos fatores que estão levando a essa compressão de spread e, consequentemente, na valorização das debêntures. Um dos fatores talvez seja a questão dos super ricos, né? Super ricos, eles começaram a ter a tributação dos dividendos há pouco tempo atrás, e uma das vias que eles podem estar utilizando aqui para driblar essa questão da tributação é através das debêntures ativadas, já que a rentabilidade aqui ela não é naquela soma dos 600 mil reais anuais para ter a tributação. Isso aqui fica novamente aquele questionamento, né? Se realmente é sustentável essa compressão de spread. Realmente é algo que eu já nem esperava que iria continuar acontecendo, mas que surpreendeu aqui no mês de janeiro novamente. Então, aqui o maior risco é de acontecer uma descompressão, ou seja, uma desvalorização das debêntures do que continuar valorizando os debêntures, né? Acontecer essa compressão de spreads. Deixa eu ver se aqui a Sparta ela colocou um gráfico tratando sobre isso. Aqui nesse último relatório, não. Deixa eu tentar pesquisar aqui agora, hoje em 11, para ver se eles mostram essa questão. É que eu acho bem importante vocês seguirem aqui pelo relatório de hoje em 11, tá? Eles têm tratado isso aqui de forma bem, com bastante detalhe. Ah, aqui, ó, evolução dos spreads das debêntures incentivadas. Então, aqui a gente teve essa queda aqui, atingiu um pico que foi, acho que foi em outubro, mas aí teve a questão da MP1303 que não passou, então por isso acabou aquele frenesi nas debêntures incentivadas. Mas aqui chegou a voltar no ponto de 0,6% aqui realmente no final de dezembro, e agora aqui no mês de janeiro voltou novamente a ter uma compressão de spreads, voltando aqui para um spread negativo. Agora aqui fico na dúvida se com essa questão da queda da Selic, o mais provável que aconteça é uma descompressão de spread, ou seja, diminuir a atratividade das debêntures. Mas enfim, o que eu imagino aqui é que é mais provável que essa descompressão. Isso aqui leva à desvalorização dos debêntures, o que leva então a um resultado negativo nessa linha para CDI 11. Mas aqui a gente lembra que o fundo está com uma baixa alocação após a última captação. O fundo ele está aqui com 47% alocado, né? Tem 53% em caixa ainda. Então, isso aqui tem o lado positivo de que essa parte aqui da carteira ele não diminui esse risco aqui de desvalorização das debêntures, mas também tem o lado negativo que o fundo ele tem que fazer essa alocação em algum momento, né? Ele tem que fazer essa alocação, senão ele deixa de se enquadrar aqui como uma fundo incentivado. Então, aqui a dúvida que fica é se ele vai fazer essa alocação no momento ruim ou não, porque aqui no momento atual não é o mercado ideal para se fazer compras, tá? Então é um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado. Ok? Então, isso aqui seria a parte de resultados. Com relação ao que esperar de CDI 11 aqui para o futuro. Olha, aqui acho que você tem que tomar o seguinte cuidado. Por exemplo, aqui em breve, com a queda dos juros, você tem que se perguntar se o rendimento que o fundo estava pagando aqui no final de 2024 se é um valor que te agrada. Por exemplo, o fundo que teve, uma época pagou 1,7, 1,07, R$ 1. Aqui em outubro teve um ponto fora da curva, pagou em 70. Mas você precisa começar a se perguntar se você está disposto a ter CDI 11 no momento que ele voltar a pagar esses valores aqui de R$ 1 e pouco, aqui quando a gente tiver essa queda da Selic. Com relação a risco de crédito, aqui é um ponto que
Coutinho tem que ter muita preocupação, tá? Que realmente a Sparta ela manda muito bem nesse ponto. Aqui uma diversificação realmente excelente, uma carteira bem pulverizada. Aqui que eu vejo que pode ter algum pouco de mais preocupação é a Braskem, né? Que teve até as suspeitas de que teria sido a empresa que deu calote lá no Banco do Brasil, depois acabou que foi negado, mas que o próprio relatório já coloca o rating, né? CC. Então realmente é uma empresa que causa um pouco mais preocupação. Aqui é o spread de crédito. 28, que seria CDI mais 28,6%. Então, realmente, as debêntures estão começando a ser negociadas com praticamente nada, valendo mais nada, né? CSN também vejo muita gente está preocupada com o endividamento da empresa, mas, enfim, não acho que seja. Aqui a 0,1 já teve praticamente bem, já está bem especificado a questão do risco aqui relacionado a Braskem. Então, acho que é isso daqui que eu tinha para repassar para vocês com relação a CDI 11. Com certeza, um ativo de excelente qualidade, mas tem que tomar bastante atenção aqui com a questão da precificação, já que os rendimentos extraordinários do fundo podem é, acabar que não euforia demais no ativo, né? Porque muita gente não sabe, não consegue ter uma expectativa do que esperar aqui do fundo nos próximos rendimentos. Ok? Então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.